Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliano Cardoso, sou administrador de empresas e atuo na área de tecnologia da informação há pelo menos 20 anos. Atualmente sou arquiteto de soluções focado em dados e inteligência artificial pela Microsoft. Hoje quero falar um pouco com vocês sobre um tema bastante buscado na internet, que é o profissional do futuro. Quais as habilidades e competências esse profissional precisa ter? Vamos lá? Se você procurar por esse tema na internet, você fatalmente irá encontrar algo como criatividade, inteligência emocional e iniciativa. Entretanto, tem algo muito mais importante que deve ser definido antes, que é o teu propósito. O teu propósito está alinhado às suas crenças e valores, independente da profissão, da carreira que você escolher. O propósito é o que guiará as tuas ações. Afinal de contas, só controlamos as ações e não as reações. O propósito é o que fará você se esforçar e ir além do job description. Eu costumo indicar a alguns colegas um livro muito interessante que aborda esse tema, que é o livro Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Neste livro, o autor aborda muito bem esse tema de você fazer algo que esteja dentro de você, que seja algo de dentro para fora. Hoje o que vejo muito é os profissionais pegando coisas na internet e pegando coisas de fora para dentro o tempo todo, mas não estão preocupados em, olha, o que eu tenho de missão nesse mundo? Qual é o valor que eu vou entregar? Qual é o legado que eu vou deixar para esse mundo? Com isso em mente, você com certeza será um profissional muito mais resiliente e com certeza você terá mais chances de alcançar o sucesso. Costumo citar alguns exemplos, como Bill Gates. Bill Gates trabalhava algumas madrugadas. Na verdade, para ele nem era trabalho, mas ele ia para dentro da universidade, tinha acesso a computador e ele tinha, depois que ele decidiu trabalhar com computação, ele tinha um propósito muito claro, que era transformar o computador em algo pessoal, onde cada pessoa pudesse ter um computador em sua mesa, em sua casa. Outro grande exemplo é Jeff Bezos, que largou uma carreira bem estabelecida no mercado financeiro para ir montar a sua loja, né? Como o livro diz, loja de tudo. E após alguns anos que a empresa não dava lucro, ele conseguiu hoje montar uma grande referência mundial no varejo, hoje que é a Amazon. Um outro exemplo também que costumo compartilhar quando estou abordando esse tema é a frase da Eleanor Roosevelt, que ela falava o seguinte: o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Então, o propósito está muito alinhado aos teus valores, aos teus sonhos, às tuas crenças. Não se esqueça disso. Isso vai guiar você em toda a tua carreira profissional. Já que estamos falando de sonhos, aqui vai uma dica importante. Pense grande. Uma vez que, para pensar pequeno e pensar grande, você vai ter o mesmo esforço. Então, quando for definir suas metas, seu objetivo, que o seu objetivo seja grandioso. Isso vai te separar de profissionais de sucesso, de alto desempenho, de um profissional mediano. Tem uma frase interessante do Les Brown que costumo utilizar, que é: mire na lua. Se você errar, você ainda vai acertar as estrelas. Tem uma dica também para você conseguir fazer, né? Tirar esses planos, né? Tá sonhando, transformar isso em realidade. Uma frase muito interessante de um futurista chamado Chun Kamui, que ele dizia o seguinte: sonhe grande, comece pequeno e aprenda rápido. Esse é o segredo para você tirar suas metas do campo da imaginação e transformar isso em realidade. Pense também, uma coisa que eu gosto de usar como exemplo, o livro do Sapiens, do Yuval Harari. O autor aqui nesse livro,
ele comenta muito na questão do que diferencia o ser humano dos outros animais, né? Que é a imaginação. Ou seja, não se limite. Nesse momento, quando for montar suas metas, não esteja limitado à realidade que esteja vivendo ou não. Imagine o teu futuro e pense em coisas grandiosas. Gostaria de reforçar um pouco a importância do propósito, pois você vai encontrar dificuldades aí na sua jornada e algumas pessoas vão duvidar da sua capacidade. Costumo utilizar essa frase dita no filme A Procura da Felicidade, onde o ator Will Smith estrela esse filme. Ele fala para o filho dele não deixar que as pessoas, né, façam o filho dele achar que ele não é capaz, só porque a pessoa não consegue fazer. Então isso é importante, aqui é só para relembrar e ver que se você estiver alinhado com o teu propósito, isso vai estar intrínseco a você, vai estar dentro de você, que você é capaz, que você consegue fazer. Por quê? Simplesmente porque o teu propósito é diferente daquela outra pessoa. Nessa imagem que trago aqui a vocês, tem uma coisa importantíssima, que é você ir além das expectativas. Novamente, independente do profissional, que estamos falando de coisas atemporais. Ou seja profissional atual ou profissional do futuro, você precisa ir além das expectativas. É importante que você sempre consiga entregar algo além do que as pessoas esperam de você. Nisso a gente pode entrar em outros temas aqui, que é você ser empreendedor. Sim, empreendedor não é só aquele que abre uma empresa, né, tem o CNPJ, registra o CNPJ. Empreendedor é aquele que consegue, dentro da companhia que está trabalhando, resolver problemas. Esse é o principal atributo do profissional do futuro. Resolver problemas e pensar em como ele cria soluções. Então, ter mente aberta, tem até um ditado que fala sobre isso, que a mente é como um paraquedas, só funciona se estiver aberta. Então, você tem que estar sempre com a mente aberta, disposto a entender o problema e ver uma forma de criar uma solução para aquele problema. Quando você vai além da expectativa, tem frases que eu escuto, às vezes no dia a dia, o pessoal, olha, isso não é atribuição do meu trabalho. Então, em alguns momentos, você se apegar ao que está escrito no teu job description, não vai fazer você se destacar. Então, é importante você saber medir prós e contras, né? Oportunidades e ameaças de você, de repente, fazer algo que pode te custar muito pouco, mas que vai te trazer um benefício muito grande. Então, aqui, sempre tomem cuidado. Vejo muito hoje em dia profissionais trazendo uma equação difícil, né, de você atingir a satisfação, seja dos clientes internos ou externos, que é prometer muito e entregar quase nada. Normalmente, o que você deve seguir, você ter uma entrega que seja superior à expectativa. Então, isso é a equação da satisfação. Aqui também tem outros conceitos interessantes, olhando essa imagem que me traz aqui, a questão da resiliência. Ou seja, se você acredita em algo, né, tá alinhado ao teu propósito, você não desistir na primeira tentativa, né? Você tem que ser resiliente, tem que tentar não desistir na primeira falha, porque todos nós falhamos, somos seres humanos. É uma coisa que eu vejo hoje nas companhias, as pessoas que conversam, as pessoas hoje não admitem mais falhar. Poxa, mas somos seres humanos, a coisa mais comum no ser humano é a falha. Mas o importante é, aprenda com as falhas, não apenas falhar indiscriminadamente, mas aprenda com as falhas. E se você conseguir aprender com a falha dos outros, melhor ainda. Tem uma coisa que eu acho muito interessante quando a gente fala de resiliência, que gosto de citar, o caso de Thomas Edison. Thomas Edison fez uma das grandes invenções da humanidade, que é a lâmpada, né? A lâmpada incandescente. E hoje mesmo que a gente tem lâmpadas de LED e tudo mais, o princípio é o mesmo, só que todo mundo conta o sucesso. O pessoal não olha muito o processo. É uma das coisas que a gente tem se perdido recentemente, de sempre olhar só o final, só o sucesso, não olhar o que aconteceu no meio, qual foi o processo.
ele teve várias tentativas frustradas durante a criação da sua invenção. E em uma delas, né, depois de ter falhado 700 vezes, alguém perguntou para ele, né, como ele se sentia de ter fracassado 700 vezes. E ele olhou pelo lado positivo, de, olha, não fracassamos, né? Foram 700 tentativas bem-sucedidas de como não fazer, como não alcançar o sucesso. Então, aqui vai uma outra lição, né? Seja um profissional positivo, seja uma pessoa positiva, uma pessoa otimista. Isso vai te levar a alcançar o sucesso. Depois de termos falado sobre o propósito, que são os seus princípios, de falar um pouco sobre sonhos, mentalidade positiva, né? Ir além das expectativas, uma coisa muito importante que todo profissional deve se preocupar, que é a colaboração. Busque aliados, né? Ninguém faz nada sozinho. Vocês pensarem a internet em si, né? Pegando aqui quem é profissional de tecnologia da informação, a internet foi criada com esse propósito. Hoje somos muito mais colaborativos do que há 20 anos atrás. Então, se você pensar bem, nada que você faz para si mesmo. Você faz para o mundo, você faz para as pessoas. Então, tente colaborar com o sucesso das outras pessoas, busque aliados, né? Uma vez que você tenha teu objetivo claro, verifique, né, as pessoas que estão alinhadas aos seus objetivos e colabore junto com as pessoas ao teu redor. Will Smith, ele disse algo muito interessante. Se você não está fazendo a vida de alguém melhor, você está perdendo o seu tempo. Então, reflita sobre isso. É muito importante que nós, como profissionais, tenhamos em mente a questão de colaborar com o próximo, né? Fazer com que a vida das pessoas seja melhor. Agora que já falei de coisas alinhadas ao profissional, que seja de dentro para fora, onde o profissional consiga ter o autoconhecimento para poder colaborar, agora eu queria levar um pouco mais para a nossa área de tecnologia. Tem aqui duas frases icônicas do presidente da Microsoft, Satya Nadella, que foi bastante feliz. Em 2016 ele comentou sobre toda empresa será de tecnologia no futuro. Isso, na verdade, né, não é mais o futuro, já é o presente. Toda empresa hoje é de tecnologia. Um exemplo clássico disso é 2017, British Airways, uma empresa aérea inglesa, teve um problema no seu ERP. Nenhum voo saiu do chão. Ou seja, mas é uma empresa de aviação? Pois é, uma empresa de aviação. Sem tecnologia, nenhum voo sai mais do chão. Então, a mesma coisa posso citar, a Natura teve um ataque hacker, o que fez com que ela parasse suas operações por alguns dias até resolver esse problema. Poxa, mas não é uma empresa de cosméticos? Vejam, são setores totalmente diferentes, mas totalmente dependentes de tecnologia. Hoje, nenhuma empresa trabalha, ou vamos dizer assim, para não ser tão radical, pouquíssimas empresas vão conseguir trabalhar, operar sem a tecnologia da informação. Isso é cada vez mais perceptível agora com a pandemia, né? Em 2020, onde várias empresas tiveram que simplesmente migrar seu negócio para o mundo digital, de repente, trabalhar pela internet. Sem isso, as empresas não conseguiriam mais existir. Então, aqui é importante o profissional estar antenado a essas tendências de, olha, mas eu não entendo de computação, eu não entendo de tecnologia. Você vai ter que entender. O profissional do futuro é inerente, não importa a área que ele trabalha, ele vai ter que entender de tecnologia. Outra frase muito interessante foi: nossa indústria não respeita a tradição, respeita apenas inovação. Aqui tem um exemplo muito interessante. Se a gente pensar, antigamente os negócios demoravam 20, 30 anos para inventar um novo modelo de negócio, uma nova maneira de fabricar. Hoje, cada vez mais, a inovação acontece de uma forma muito acelerada. Só para a gente pegar um exemplo, a indústria telefônica, né? Para a gente ter telefone na casa das pessoas, para a gente alcançar ter 50 milhões de usuários de telefone, aquele telefone normal que você tem em casa,
que inclusive eu acho que nem tem, algumas pessoas nem devem ter em casa mais, né? Tem hoje celular, mas para ter o telefone em casa, para alcançar 50 milhões de pessoas, foram 75 anos. Então, se a gente pegar o Facebook demorou 3 anos, né? Porque era totalmente web, né? Não havia ainda os aplicativos. Foram 3 anos para alcançar 50 milhões de usuários. Se a gente pegar aquele jogo, o Angry Birds, a gente teve ali aquele joguinho para o celular, a gente teve 34 dias para chegar a 50 milhões. E um último exemplo também bastante icônico, aquele jogo Pokémon GO, foram 19 dias para alcançar 50 milhões de resultados. Vejam a velocidade para a adoção da tecnologia. É muito rápido. Não dá mais para ficar parado, né? Apenas falando que, olha, eu conheço dessa tecnologia e vou ficar estudando isso para sempre. Você cada vez mais tem que ser mais flexível e mais aberto à inovação, aberto à mudança, porque é certo, é uma coisa que sempre vai acontecer. Eu diria que 2 coisas para qualquer profissional. Primeiro, sempre estar atento à tecnologia. Você vai trabalhar com ela, ela vai influenciar teu dia. Inovação, sempre haverá algo novo acontecendo, novas mudanças, então não seja resistente a mudanças, né? Profissional do futuro, profissional do presente não pode ser resistente à mudança. E por fim, outra coisa que já falei, mas quero ressaltar aqui novamente, esteja atento à solução de problemas. Enxergou algum problema? Verifique uma forma de resolver. Isso vai te gerar grande sucesso no futuro. Outra coisa para estar atento, o impacto da indústria de software, né, mundialmente. Se a gente olhar aqui, o mundo, né, segundo essa pesquisa da Scale, a gente tem um crescimento econômico de cerca de 3% mundialmente. E um crescimento no âmbito tecnológico de 1%, quanto a indústria de software cresce a uma taxa de 7%. E mais recentemente, aí nos últimos anos, a gente tem a indústria de cloud, né? A indústria de computação em nuvem, que cresce a uma taxa de 30%. Ou seja, o profissional do futuro vai trabalhar com tecnologias em nuvem. É importante estar atento a isso. Ainda falando das tendências tecnológicas, a gente percebe um crescimento bastante amplificado da computação em nuvem, mas é importante destacar o papel da inteligência artificial dentro desse crescimento, uma vez que a computação em nuvem habilitou a execução de algoritmos mais complexos. E com isso, em 2011, a gente teve aí o presidente da HP falando que o software estava engolindo, né, comendo o mundo, por causa desse crescimento bastante amplificado de software. E mais recentemente, em 2017, o CEO da NVIDIA comentou sobre a inteligência artificial está comendo o software, porque o crescimento da inteligência artificial é muito mais amplificado. Só para a gente ter uma ideia, hoje a gente já tem mais de 1 bilhão de pessoas utilizando a inteligência artificial. É que, obviamente, hoje somos usuários da inteligência artificial, às vezes nem percebemos, mas temos as assistentes pessoais nos celulares, temos diversos aplicativos que utilizam aí correção, ajustes de fotos e imagens, utilizando a inteligência artificial. Isso é importante lembrar que cada vez mais, né, o uso da inteligência artificial, tecnologias desenvolvidas a partir da computação em nuvem, geram aí maior amplificação dos negócios. Um grande exemplo disso é o Uber, que hoje trabalha aí pagando 75% para os motoristas. Mas qual que é o plano, a visão do Uber? Que no futuro, né, esse 75% também seja dele. Como isso, né? Desenvolvendo seus veículos autônomos, né? Hoje em dia tem propostas para veículos autônomos terrestres e também veículos autônomos aéreos, pequenos porte, como um drone, né? Vamos dizer assim, um pouco maior que um drone, onde vai carregar pessoas entre cidades. Isso, inclusive, já está sendo testado em uma cidade dos Estados Unidos. Aqui temos um exemplo da aplicação da inteligência artificial bastante interessante. Eu não vou conseguir exibir aqui. Entretanto, peço que depois procurem no YouTube ou qualquer buscador
sobre a humanoide Sofia. Esse humanoide faz algumas palestras e debates. Por exemplo, em 2016, ela esteve num painel de debate debatendo sobre o futuro dos robôs nas empresas. E o mais interessante, em 2017, em conjunto com outro humanoide que simulava Einstein, ela esteve debatendo sobre o futuro dos humanos nas empresas. Assistam, vale a pena. Por fim, queria falar com vocês sobre as tecnologias emergentes, ou seja, são tecnologias que hoje estão em alta e cada vez mais serão mais procuradas pelas organizações, que é a questão, já falamos bastante aqui de computação em nuvem e inteligência artificial, mas é importante lembrar que uma dependência importante da inteligência artificial são os dados. Então, tecnologias como o Big Data são cada vez mais requeridas para que as empresas consigam executar tarefas mais sofisticadas no âmbito da inteligência artificial. Outra tecnologia também bastante demandada é a questão da IoT, onde cada dispositivo vai ser ligado à internet. Já é uma realidade hoje, eletrodomésticos ligados à internet, tem diversos exemplos aí de dispositivos que são interligados à internet. No futuro próximo, quando formos comprar algum eletrodoméstico, algo para a nossa casa, né? Por mais que a nossa casa não esteja construída no padrão arquitetônico de casas inteligentes, nossos eletrodomésticos serão inteligentes. Não vamos procurar algo que não esteja conectado na internet, pela questão de praticidade e facilidade, e que vai ser mais barato também, com certeza o preço costuma a cair. Falando de toda essa questão de dados, inteligência artificial, dispositivos ligados à internet, uma coisa muito importante é a questão de segurança. Cada vez mais, tanto as empresas quanto nós estaremos expostos a ataques virtuais. A segurança exerce um papel cada vez mais importante, cada vez mais proeminente no tratamento dos dados, das informações, troca, né, dessas informações entre computadores na rede mundial. Outra tecnologia cada vez mais importante é o blockchain, bastante difundido atualmente através das moedas virtuais e criptoativos. Cada vez mais iremos utilizar essa tecnologia para garantir as transações, sejam elas no mundo virtual ou no mundo físico, onde a gente tem muito aí o conceito da tokenização de ativos. No futuro próximo, os cartórios devem adquirir essa tecnologia para garantir todos os registros, né, e fidelidade das transações. Ou seja, isso deve expandir além do que é utilizado hoje no mundo virtual para transações financeiras. Ainda sobre mercado financeiro, a ideia é que com o blockchain, cada vez mais os caixas eletrônicos fiquem obsoletos. Isso já é um mercado que está em decadência. Outra tecnologia importante falar é a questão da gamificação e a realidade aumentada, onde cada vez mais a gente, como ser humano, a gente tem aquela questão de querer saber sobre o futuro. E normalmente, né, na inteligência artificial, o que a gente faz muito é altera-se algumas variáveis e treina, né, o modelo para ver que resposta. Isso vai ser cada vez mais automatizado por um processo de gamificação, onde eu consigo mudar essas variáveis como se fosse um jogo de videogame mesmo, onde eu consigo testar diferentes cenários. Na realidade aumentada, a mesma coisa. Cada vez mais hoje a indústria tem adotado a realidade aumentada para treinar, fazer treinamento, por exemplo, cursos de medicina e peritos, onde você consegue simular um cenário muito próximo do real. Com isso, pessoal, eu concluo aqui este vídeo, deixando alguns recados para vocês, para que estejam atentos, não só às coisas do futuro, mas coisas do presente que te levarão ao futuro, como propósito, como ter aí resiliência, acreditar na sua visão, nos seus sonhos. E, por último, como a gente colocou aqui, a questão das tecnologias emergentes, né, que vocês prestem atenção a estas tendências
e tentem casar isso com os objetivos de vocês. É perfeitamente possível e tenho certeza que com isso, tanto vocês, né, pessoalmente terão sucesso, quanto o mundo será melhor com a conjunção das tecnologias para servir as pessoas. Muito obrigado.